Fala pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. A inteligência artificial voltou ao centro do debate sobre direitos autorais. A Anthropic, que é a empresa responsável pelo cloud, fechou um acordo histórico de $1,5 bilhão com os autores que acusavam a companhia de usar livros pirateados para treinar os seus modelos de IA. Mas afinal, onde é que termina o direito autoral e começa o treinamento de IA? Esse acordo pode mudar a forma como as empresas desenvolvem os seus modelos? E o que isso significa para autores, artistas e até para o jornalismo? Bom, para responder essas e outras dúvidas, eu converso hoje com Daniel Failla, que é especialista em direito digital e sócio do escritório Failla Lima Riva Advogados. E hoje você também confere. Operadora TIM pode ser vendida, alemão viaja 80 mil quilômetros em veículo elétrico e inteligência artificial rebelde da OpenAI aprende a trapacear sozinho. Eu sou Marcelo Fischer e esse é o podcast Canaltech. Daniel, muito obrigado por participar aqui do podcast Canaltech, é um prazer ter você aqui com a gente. E a Anthropic fechou um acordo que é considerado histórico, de $1,5 bilhão com autores que acusavam a empresa de estar usando livros pirateados para treinar sua inteligência artificial. Esse, até agora, é o maior acordo de copyright já registrado nos Estados Unidos e, claro, ele é histórico porque ele pode acabar influenciando dezenas de outros processos contra a empresa de IA, que cada vez mais é uma coisa recorrente esse tipo de processo. Mas eu queria entender, para a gente começar aqui nosso papo, o que a Anthropic fez de errado e o que isso significa, né, para o futuro da IA, porque essa notícia pode passar um pouco da impressão de que a justiça proibiu o treinamento de IA usando livros, mas não foi muito isso, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente, juridicamente, onde que a Anthropic errou e qual que é a importância desse acordo. Marcelo, obrigado pelo convite, prazer falar com você. É um caso bastante interessante, né, que tem um pano de fundo aí, uma discussão bastante complexa, né, que tem ocorrido em todo o mundo, né, a respeito dos limites da utilização de direitos autorais, né, em sistemas de inteligência artificial, né. Na verdade, o que aconteceu, acho que a primeira informação importante, né, é que aqui não houve uma condenação, né, esse processo não foi encerrado com uma condenação da Anthropic, tá? Esse processo ele foi encerrado com um acordo, tá, da Anthropic com os autores, tá, referente aí ao pedido, né, que os autores faziam, alegando, né, que a Anthropic teria utilizado no seu treinamento, no treinamento do seu sistema de inteligência artificial, né, milhões de obras, tá, de forma não autorizada. Tá? Basicamente, tá, o que os autores diziam, tá, nessa ação, que a Anthropic teria criado uma biblioteca contendo aí milhões de livros digitais piratas, tá? Ou seja, baixados de forma não autorizada da internet, tá? Além de outros livros físicos que foram comprados, né, e que posteriormente foram desmembrados e digitalizados pela Anthropic para compor essa biblioteca. Essa biblioteca, então, foi utilizada pela Anthropic para desenvolver os seus modelos de LLM, né, como o Claude, né, e os autores alegaram que a cópia dessas obras, né, e o uso dessas obras para fins de treinamento da inteligência artificial teria sido também ilegítimo. Então, acho que a primeira questão que foi atacada aqui durante este processo, pelo juiz que conduziu o caso inicialmente, que agora, inclusive, se aposentou, foi que, olha, a gente está falando aqui de dois momentos distintos dentro da cadeia de desenvolvimento do sistema de inteligência artificial. Tá? O primeiro momento é o acesso à obra, como ele se deu. Tá? E um segundo momento é o uso que se faz desta obra depois que eu tenho acesso a esta obra. E um lembrete importante, uma informação importante. Nós estamos falando agora de legislação americana, tá? Não estamos falando de legislação brasileira, então aqui há diferenças que, enfim, a gente pode, inclusive, explorar depois. Mas, no contexto americano, e o que o juiz entendeu, né, inicialmente, naquele caso, antes do acordo ser feito, foi que, olha, Anthropic, de fato, você baixou conjuntos de dados, conjuntos de livros, de forma ilegal. Ou seja,
O que o juiz disse? Que o acesso feito àqueles livros foi um acesso ilegítimo. Então, baixou de fato o livro pirata, né? Traduzindo aqui pro português, claro. Então, você usou livros piratas, você constituiu uma biblioteca com o objetivo de ter uma biblioteca ali permanente, né? Para você poder consultar, né? O seu sistema de IA consultar aquilo e ser treinado com base naquelas informações. Este conjunto de livros foi baixado de forma ilegal. E isso não pode acontecer. Tá? Então, essa foi a primeira conclusão do juiz. A segunda conclusão do juiz foi de que, olha, muito embora o acesso tenha sido ilegal, eu entendo, eu juiz, que é uma pessoa apenas que está julgando, não é um tribunal, é um juiz, né? Disse, olha, eu entendo que o uso que você fez, né, das obras no treinamento, tá, do seu sistema de inteligência artificial, ele não é ilegal. Tá? Ele não é ilegal. Ele considerou esse uso legítimo, tá? Com base numa doutrina lá nos Estados Unidos, que não tem no Brasil, que é a doutrina do fair use, que é o uso justo de um direito, de uma obra, né, protegida por direito autoral, né? O que o juiz disse, basicamente? Que o uso que se faz de uma obra, né, no treinamento de um modelo de linguagem, ele é totalmente diferente do uso original que se dá para aquela obra. Tá? Então, ele é transformador. Tá? Então, isso é um primeiro ponto que ele destacou. Tá? E isso, obviamente, sempre para os livros que a Anthropic adquiriu e acessou legitimamente. Tá? Ele destacou também que o sistema que a inteligência usa para ser treinado, ou se usa para se treinar a inteligência, né, ele se assemelha muito ao uso que um ser humano faz, né, da obra. Então, imaginem que você entre numa biblioteca para estudar história do Brasil. E você lê lá os 100 livros da história do Brasil disponíveis naquela biblioteca. Você vai sair daquela biblioteca com um caldo de conhecimento, né, com uma base de conhecimento tamanha, né, que você vai ser capaz, por exemplo, de escrever um novo livro sobre a história do Brasil. Você vai ser capaz de responder perguntas sobre a história do Brasil. Né? É como se eu colocasse todo esse conhecimento no liquidificador, batesse e isso virasse um produto novo. Né? Então, o que ele está dizendo? Que a forma de utilização disso se assemelha muito, né, ao pensamento humano, ao raciocínio cognitivo humano. Obviamente, isso vai depender do modelo de linguagem, enfim, mas isso é uma questão mais técnica, mas que isso se assemelha muito, ao se assemelhar muito, eu não posso impedir, por exemplo, o Marcelo, de ler um livro e usar aquela ideia, usar aqueles conceitos, entender aquele conceito e repassar e reproduzi-lo, não na sua literalidade, não na forma como originalmente foi exposto, mas da sua forma, né? Então, esse uso não é ilegítimo. Tá? Esse uso não seria ilegítimo. Tá? Então, isso foi talvez o primeiro grande resultado desta ação foi dividir, naquele contexto específico, o uso desses dados em duas medidas, né? em duas frentes. Uma é o acesso e a outra é o uso depois para treinamento do sistema de inteligência artificial. Tá? E o juiz entendeu inicialmente que o acesso, se legítimo, ok, se ilegítimo, não pode acontecer, e aí disse que o treinamento da inteligência artificial com aqueles dados, ele é legítimo. Tá? Então, nessas duas etapas. O que o acordo faz? Tá? A Anthropic, no fim, ela admite que aquelas obras que foram acessadas de forma ilegítima, elas deixarão de ser utilizadas, elas serão destruídas, né, serão deletadas, né, da base de dados
do sistema, né? E ela vai parar de usar aquilo. E criou ali um fundo, né? Fez um pagamento de um fundo para remunerar os autores, né? Por este uso. Me parece que esta primeira etapa de governança está ficando clara. O acesso tem que ser legítimo, tá? O que vem depois, que é mais polêmico, tá? Porque aí vai depender realmente de legislações locais, da cultura local, enfim, de uma série de decisões políticas também que vem junto com todo o tema de inteligência artificial. Perfeito. E nesse caso, então, a gente pode dizer que para o futuro, as empresas de inteligência artificial, então além da Anthropic, o Google também, a OpenAI também, eles estão agora meio que com as cartas na manga para poder enfim, rebater esse tipo de processo que tem chegado, né? Então, minha principal dúvida em questão disso seria se isso pode se aplicar no mesmo caso para, por exemplo, notícias que estão sendo utilizadas pelos outros modelos de inteligência artificial e principalmente pelas imagens, né? Então, a gente viu até que a Disney chegou a fazer acordo com a OpenAI, agora já não tem mais. Então, esse caso ele também vai servir de base para outros tipos de mídia, ou, enfim, ele ainda fica um pouquinho muito específico para a questão dos livros? Boa pergunta, e a resposta que eu vou usar da minha condição de advogado para poder te dar uma resposta bastante, talvez, em cima do muro. Mas o que acontece? Essa decisão é uma decisão de um caso específico. Primeiro, tá? Ela não é vinculante. Ela não vincula outros juízes, ela não vincula outras legislações especialmente, tá? Ela não é lei, tá? Ela é uma decisão num caso específico. Me parece que o raciocínio geral, né, utilizado nessa primeira decisão, que não foi uma decisão de condenação, repito, foi uma primeira decisão, né, neste caso, o processo americano ele tem uma série de particularidades, ele é bem diferente aqui do nosso, me parece que este racional ele é transportável para outros tipos de direitos autorais, para imagens, para música, né, para, enfim, fotografia, para pintura, enfim, qualquer tipo de obra envolvendo direito autoral. Então, é muito realmente caso a caso, mas me parece que, e aí voltando com o risco de ser repetitivo, o racional do acesso legítimo, ele é importante. Tá? Então, isso é um recado claro, né? E aí eu acho que isso já é velho, que está na internet não quer dizer que está juridicamente disponível, né? Então, as empresas, especialmente os desenvolvedores, por exemplo, falando aqui para desenvolvedores brasileiros que estejam pensando em criar sistemas de IA, esta preocupação inicial, ela é muito importante, né? E isso me parece que vai ser já um paradigma interessante para todo o mercado. E Google vai seguir, e OpenAI vai seguir, enfim, isso realmente depende da estratégia de cada empresa. E, Daniel, o valor, assim, pra gente, né, pessoa física, pra gente que não tem $1 bilhão na conta, o valor até que assusta, né? Mas, de certa forma, muitas pessoas avaliam até como uma certa vitória da Anthropic, que tenha ficado só na casa do $1,5 bilhão. Então, pelo que eu vi, foi mais ou menos uma média de $3 mil por obra, e foram cerca de 500 mil obras, então bastante coisa. Mas eu queria saber se esse valor é muito ou é pouco, se no final ficou barato, se no final ainda ficou um pouquinho caro para a Anthropic, porque foi o que você falou, a gente cria esse precedente tanto para a questão jurídica, mas também para as empresas de ver como que elas vão lidar, né? Então, às vezes, vale a pena eu gastar 2 bilhõezinhos aqui para poder conseguir treinar minha IA com isso aqui. Então, queria entender se esse valor, ele também é histórico, se esse valor ele assusta, se ele é muito, se ele é pouco. Pensando na exposição potencial, tá? Se você está falando de milhões de obras, né, potencial exposição era maior do que esse valor, tá? E aí, sendo bastante pragmático, né, você, sentado como advogado de uma empresa, você busca um acordo que seja melhor do que a condenação que você teria. Então, pensando de forma bastante matemática aqui, e pragmática, com certeza, né, a Anthropic fez a conta e o acordo era mais barato, né?
Claro que não é esse o único fator que entra num racional para você fechar um acordo. Às vezes, né, uma condenação, ela pode ter um efeito em cadeia. Você é condenado aqui, você vai ser condenado todas as vezes, né? Existe esse receio de que você seja condenado todas as vezes em que você for processado depois daquela primeira condenação, né? E isso também entra na conta, tá? Então, me parece que este valor é o valor que a Anthropic aceitou pagar para diminuir mitigar esses dois riscos, um de condenação no caso e o outro de condenações posteriores. Eu acho que é um valor que traz sim um peso e uma medida olha, não cometa o mesmo erro de novo, então existe aí um certo aprendizado, né? Tanto que no acordo ela se compromete a não utilizar mais essas obras e tirá-las do seu banco de dados, enfim. Então, apesar de, obviamente, a gente pensando numa empresa desse tamanho não ser um valor que leve a empresa a dificuldades financeiras, é um valor que eu acho que sim, tem um caráter educativo. Para quem está desenvolvendo um sistema de IA, tem que pôr na conta sim esse risco. Se você quer ultrapassar esta linha, que foi, de certa forma, traçada nesta decisão, você está comprando um risco que, obviamente, se o seu modelo de linguagem ele for super exitoso, você conseguir ganhar realmente muito dinheiro, talvez seja uma lombada, né? Mas, de fato, pode ser um grande buraco que vai te fazer parar, né? E, eventualmente, perder o seu negócio. Perfeito, Daniel. E minha última pergunta, eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre quanto tempo a gente deve demorar ainda para estar juridicamente preparado para as novas tecnologias. Claro, não antecipar tudo que vai sair, porque hoje tem chip quântico, que daqui a pouco vai mudar tudo de novo, mas porque eu vejo que a gente ainda vê muitos processos ou coisas do tipo envolvendo até redes sociais, que é algo que a gente já convive há quase 20 anos, e a gente ainda vê muita coisa que precisa mudar. Agora, com a inteligência artificial, a gente também está vendo muita coisa nova, e talvez até já se mostrando um pouquinho mais preocupante, mais rápido, né, do que as redes sociais. Então eu queria entender no mundo jurídico quanto que você imagina que ainda vai demorar para a gente se adaptar, ou se, por exemplo, a inteligência artificial, assim como acelera diversos processos, também pode acelerar esse processo no meio do direito, no meio do jurídico. O direito ele está sempre atrás, né? Então, como você bem disse, o direito não consegue prever ações humanas, não consegue prever inovações tecnológicas, né? Então, o direito ele lida com fatos reais, né? Com fatos já postos, que têm consequências na vida das pessoas, e aí então o direito tenta, né, depois lidar com isso, tá? Apesar de nós estarmos falando aqui de uma matéria super inovadora e uma tecnologia, e aí na acepção real da palavra disruptiva, né? E não a tecnologia em si, o IA, porque isso já é uma coisa mais antiga, mas esse acesso tão fácil e tão disseminado, né, a essa tecnologia, isso é de fato disruptivo e vai acelerar inovações, né, no futuro, né? Não é terra sem lei, tá? O direito já tem algumas normas, e aqui falando especificamente de Brasil, né, que de alguma forma conseguem endereçar algumas questões que estão colocadas já hoje em razão desse uso disseminado da inteligência artificial e exponencial das inovações que ela vai trazer, tá? O processo para a gente entender quando, né, a gente vai estar pronto para lidar juridicamente com todas essas questões, ele nunca acaba, tá? E aí eu acho que é isso. A gente vai agora, a gente está discutindo, por exemplo, o PL, né, da inteligência artificial, que pretende regular inteligência artificial no Brasil. Eu tenho a certeza de que
em poucos anos, já teremos outras questões que não foram tratadas neste PL, a gente vai ter que, eventualmente, trazer. Porque a tecnologia, ela é muito dinâmica, ela é muito fluida, ela traz desafios que são difusos. Então, o desafio que eu enfrento, né, é diferente do desafio que uma empresa que produz, uma editora, né, por exemplo, tem. Uma editora, os desafios que uma editora de livros enfrenta são diferentes dos desafios que uma editora de música enfrenta. Então, isso é muito difuso. Então, o direito, qual é o grande desafio nosso? É entender como a gente vai conseguir harmonizar, primeiro, inovação e um sistema que privilegia a inovação, que não deixa o Brasil assistindo da janela essa corrida tecnológica para desenvolvimento de novas tecnologias com base em inteligência artificial e novos sistemas de inteligência artificial. Então, o Brasil, estrategicamente, talvez tenha que pensar, de fato, em como vai entrar neste mercado e se posicionar como um player relevante, ou não, só realmente um comprador dessas tecnologias, um usuário dessas tecnologias, né? E aí a gente fala de questões que vão desde, obviamente, receitas para o Brasil, até questões de segurança nacional, né? Se a gente falar de tecnologias que tratem de segurança, que tratem de dados pessoais de brasileiros, enfim. Então, aqui o debate é muito amplo, estratégico e político. Tá? Então, como a gente prioriza ou não esse sistema de inovação, que eu acho que tem que ser priorizado, como a gente preserva os direitos dos autores, porque, de fato, sem isso, o direito de autor aqui, a obra, é o combustível da IA. Né? Se eu não tiver obra, se eu não tiver dado, a IA não tem nada para quem trabalhar. Né? Então, a gente precisa deixar esse combustível ainda sendo gerado, de alguma forma, protegido e remunerado. Se a gente vai remunerar os autores pelo treinamento das IAs, isso está no PL, por exemplo, né? E é uma questão muito polêmica, né? Porque, de fato, qual é a expectativa de alguém quando escreve um livro, quando ele escreve uma música, quando ele pinta um quadro, quando ele tira uma foto, né? Ser remunerado pelo quê? Né? De fato, a gente criou, em tese, né? Surgiu aqui um novo mercado, uma nova forma de remuneração que está remunerando certas empresas, né? Será que os autores têm que participar disso também? Por serem, talvez, o combustível que eles usam lá, né? A matéria-prima que essas empresas usam? Ou eles já foram remunerados, por exemplo, naquele acesso legítimo que eu fiz? Então, eu coloquei uma obra na internet, o desenvolvedor de IA baixou legitimamente, me pagou já o valor que eu pedia naquela obra, e isso já está resolvido. Né? Então, são questões que eu acho que a gente consegue enfrentar com um debate sério, razoável, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque no Brasil facilmente a gente descamba para debates ideológicos, para debates corporativos, né? Que acabam distorcendo um pouco os argumentos e desviando o foco do principal, que para mim deve ser estímulo à inovação, com proteção à propriedade intelectual. Isso é essencial, porque sem propriedade intelectual não existe inovação. Tá? E um sistema que, depois disso tudo, seja, de certa forma, estimulado também por políticas públicas, que seja acompanhado por iniciativas de governo que privilegiem formação de pessoas, né, que possam estar preparadas para trabalhar nesse novo mercado, para desenvolver novas tecnologias, né, com estímulos, quem sabe, fiscais, com estímulos de infraestrutura, para que a gente consiga, de fato, ter um ambiente regulatório correto, equilibrado, proporcional, e um ambiente também político, governamental, em que todo mundo esteja, de fato, remando nesse sentido de trazer o Brasil para uma posição mais de destaque dentro desse ambiente de inteligência artificial.
Daniel, queria te agradecer muito pelo papo que a gente teve aqui hoje. Acredito que deu para tirar muitas dessas dúvidas sobre esse caso da Anthropic e também o que vai ser do futuro com esses casos de inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero falar com você mais vezes aqui no podcast. Eu que agradeço, Marcelo. Fico à disposição. Vamos agora para o giro de notícias. A TIM pode ganhar um novo dono e ele vem de um lugar bem inusitado. A operadora aceitou uma proposta de cerca de 80 bilhões de reais feita pela Poste Italiane, uma empresa estatal conhecida como os Correios da Itália. A negociação ainda depende da aprovação dos acionistas, mas já recebeu o sinal verde do conselho da TIM. Apesar da repercussão, nada muda para os clientes brasileiros por enquanto. A TIM Brasil continua operando normalmente e a empresa afirma que não há qualquer alteração prevista nas operações do país. Um alemão está prestes a entrar para o livro dos recordes depois de viajar 80 mil quilômetros com um carro elétrico. O feito foi realizado ao longo de uma expedição que passou por diversos países, para mostrar que veículos elétricos também podem encarar longa distância. O maior desafio, no entanto, não foi a autonomia do carro, mas a infraestrutura de recarga. Em alguns lugares, o motorista esperou alguns minutos para recarregar, enquanto em outros precisou aguardar até 8 horas. Agora, ele espera o reconhecimento oficial do Guinness. Pesquisadores da OpenAI acenderam um alerta depois que um modelo experimental de IA aprendeu a trapacear sozinho para cumprir objetivos. Durante os testes, a IA descobriu formas de burlar as regras sem ter sido programada para isso, apenas para maximizar suas chances de sucesso nas tarefas. O caso reforça uma das principais preocupações da indústria: garantir que sistemas cada vez mais avançados continuem agindo dentro dos limites definidos pelos desenvolvedores. Segundo os pesquisadores, esse tipo de comportamento ajuda a identificar falhas antes que as tecnologias cheguem ao público. Valeu, pessoal! O podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveita para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação e um comentário no seu aplicativo de podcast preferido. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por Marcelo Fischer e contou com reportagens de Nathan Vieira, Paulo Amaral e Viviane França. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Julie Cruz e a arte da capa é do Eric Teixeira. Você escuta o podcast Canaltech de segunda a sábado. Até mais!